A paz do Senhor, meus irmãos. Aqui quem vos fala é o pastor Isidro Milton. Estamos falando diretamente da sede da ADEB, Assembleia de Deus de Brasília, situada na área especial número 8, setor de sul, Taguatinga, Distrito Federal. Igreja presidida pelo pastor Osival Pereira Xavier. E desta feita estamos iniciando a última lição do trimestre, a lição 13. Lição essa que tem como tema a gloriosa esperança do apóstolo. Vimos durante esse trimestre inúmeras lições sobre o apóstolo Paulo e hoje estaremos encerrando. Para ajudar-nos na explanação da mesma, está conosco o evangelista e professor Luiz, que agora vai fazer as suas considerações e também vai estar orando, iniciando a nossa aula. Professor Luiz, é com o senhor. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Honrado mais uma vez com essa oportunidade de estudarmos a palavra de Deus. Oremos. Soberano e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te agradecemos por mais essa oportunidade, onde iremos estudar a Tua palavra. Abençoa aqueles que estão participando, abençoa a todos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs, como já disse, lição 13, a gloriosa esperança do apóstolo. Para adiantar, a lição de hoje tem como leitura bíblica segunda epístola a Timóteo, capítulo 4, versos 6 ao 8. Depois, primeira epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 1 ao 11. Agora vamos para o texto áureo, conforme está em tela. Está em primeira epístola de Tessalonicenses 5, verso 8, que diz: mas nós, que somos o dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Professor Luiz, qual é a verdade prática? Pois não, verdade prática diz: a esperança gloriosa da volta de Jesus traz sobriedade para as nossas vidas e disposição para exercer a fé e o amor em esperança. Maravilha. Muito bem, minhas irmãs e meus irmãos, agora passemos para a leitura bíblica em classe, como já dissemos, né? Segundo Timóteo, capítulo 4, versos 6 a 8. A começar, verso 6. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão do sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Versículo 8. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva. Muito bem. O versículo 2, conforme em tela, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Versículo 3. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Muito bem. Na sequência, mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Maravilha! Que coisa linda, minhas irmãs, meus irmãos. Hoje a lição está de fato maravilhosa, óbvio, né? A última lição. E a lição está dividida, o tema, a gloriosa esperança do apóstolo, a lição está dividida em 3 tópicos, como é de praxe.
Primeiro tópico, a consciência de Paulo diante da morte, conforme está em tela. Segundo tópico, doutrina bíblica de Paulo sobre a volta do Senhor. E o terceiro tópico, dos tempos e das estações até a volta do Senhor. Professor Luiz, qual é o objetivo geral da nossa lição? Enfatizar a gloriosa esperança dos cristãos. Que maravilha! E os objetivos específicos, conforme está em tela, são 3. O primeiro, ressaltar a consciência de Paulo diante da morte. 2, apresentar a doutrina bíblica de Paulo sobre a volta do Senhor. E 3, expor sobre os tempos e as estações até a volta do Senhor. Maravilha. Muito bem, meus irmãos, agora passemos para a exposição propriamente dita da nossa lição. E, óbvio, começando pela introdução. Convido o professor Luiz para ler para nós a introdução e você vai acompanhar conosco conforme está em tela. Por favor, professor Luiz. Pois não, pastor. Introdução. A última lição deste trimestre nos mostra que não podemos perder a esperança do céu em meio ao sofrimento e tribulações nesta terra. Essa esperança é a fonte da força dos fiéis que se apegam no que Deus realizou em Cristo Jesus. E a garantia dessa esperança é o fato de que o Espírito Santo nos fortalece, renova e confirma a herança eterna do nosso Deus. Que a esperança do apóstolo Paulo seja a nossa também. Maravilha! Minhas irmãs e meus irmãos, como dissemos no início, né? Hoje estamos estudando a última lição, a 13ª lição do trimestre. Durante o trimestre vimos inúmeras lições sobre a pessoa do apóstolo Paulo. Detalhe, o tema geral da EBD desse 4º trimestre foi o apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a igreja de Cristo. E hoje estaremos encerrando, lógico, com a última lição. Detalhe, na lição passada, na lição 12, vimos sobre a coragem do apóstolo Paulo diante da morte. E hoje, na última lição, estudaremos sobre a sua gloriosa esperança. Né? E, obviamente, para entendermos melhor sobre isso, vamos agora para a nossa lição. A começar, professor, pelo tópico 1. E o tópico 1, professor, tem como assunto? A consciência de Paulo diante da morte. Diante da morte. Eu vou ler aqui o item 1 do tópico 1, minhas irmãs, conforme está em tela, que diz, o item 1 tem como assunto uma morte como oferta de sacrifício. Conforme está em tela, nós até grifamos, vou ler aqui, o Espírito Santo que guiava o apóstolo Paulo em tudo, o fez sentir que o tempo da sua partida estava próximo. Continuando. Nesse sentido, o apóstolo via o seu martírio iminente com uma oferta apresentada sobre o altar do sacrifício. E aí em tela, minhas irmãs, destacamos de vermelho, observe, essa consciência clara de que haveria de padecer pelo nome de Jesus, não permitia, isto é, não permitia a Paulo ter medo ou frustração diante da morte. Portanto, é preciso ter a consciência de que se não encontrarmos o Senhor por meio do arrebatamento da igreja, o encontraremos por meio da morte. Aí fechamos, aí de azul está escrito aí, por intermédio do Espírito Santo, nos preparemos para esse tempo em esperança. Preparemos ou para encontrar o Senhor através da morte, ou para encontrar o Senhor através do arrebatamento. Né, professor? Exatamente. Suas considerações. Esse primeiro tópico, pastor, ele ressalta a consciência de Paulo diante da morte. Isso. Uma das coisas mais importantes na caminhada cristã é estar consciente diante do enfrentamento que se trava. Maravilha, muito bem. E um detalhe, professor, o versículo 4:6, ele diz, conforme a leitura 4:6, Paulo diz o seguinte, eu já estou sendo oferecido por aspersão e de sacrifício. O que ele quer dizer com isso? Observe, Paulo antevia
sua morte como uma libação, isto é, como o derramar de sua vida em oferta pacífica perante o Senhor. Glória a Deus. Portanto, minhas irmãs e meus irmãos, a morte para Paulo era apenas mudar de endereço. Certo. Ele tinha consciência plena de que, óbvio, há pouco tempo faltava para que ele tomasse posse daquilo que o Papai do Céu prometeu para ele. Fechando esse ponto. Para Paulo, minhas irmãs e meus irmãos, a morte era deixar o corpo e habitar com o Senhor, conforme ensina Coríntios 5:8. Amém. Para Paulo, a morte era partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor, conforme ele mesmo disse em Filipenses 1:23. Então aqui está, um pouquinho da convicção. Mas por que Paulo tinha essa convicção? Porque sua vida estava nas mãos de Deus. Professor, podemos continuar? Podemos. Item 2 vai falar do combater o bom combate. O senhor pode ler para nós o item 2 da nossa lição? Pois não, pastor. 2. Combati o bom combate. Agora, o apóstolo faz uma análise de sua trajetória. Ele combateu o bom combate. Desde quando Paulo teve um encontro com Cristo, indo para Damasco, até o momento próximo de sua morte, muitas experiências ocorreram em sua vida. É notória a total entrega do apóstolo. Muitas perseguições, provações, injustiças, plantações e confirmações de igreja. De fato, o apóstolo entregou a sua vida integralmente à causa do Evangelho. Ele combateu o bom combate. Que combate estamos combatendo? Essa causa é a nobre causa do Evangelho? Que o autoexame de Paulo seja exemplo para nos autoexaminarmos também. O senhor tem alguma observação sobre esse ponto? Ele demonstrou, aliás, o início desse tópico, pastor, é o início do versículo que ele falou. Isso. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Ou seja, ele tinha uma convicção que partia do seu íntimo. Ele era um crente convicto e consciente. Maravilha. É interessante, né? Aí, como foi lido em tela, só para frisar, o apóstolo entregou a sua vida, olha o detalhe, minhas irmãs e meus irmãos, integralmente à causa do Evangelho. E aí, óbvio, né, ele entendia que isso era o bom combate, o excelente combate. A pergunta que não quer se calar, minhas irmãs e meus irmãos, nesses dias, onde as pessoas estão muito preocupadas com aqui e agora, muito preocupadas com o presente, pouco se preocupando, professor, com o futuro, com a vida eterna. Que tipo de preocupação, que tipo de pensamento, quais são os propósitos que têm dominado o seu ser, a sua vida? O propósito número 1 de Paulo era concluir a carreira, concluir a chamada, terminar o bom combate e alcançar a bênção de Deus. Nós estamos combatendo esse bom combate, estamos pregando o Evangelho, estamos demonstrando a este mundo que de fato Jesus está voltando. Pense, raciocine. Aí nesse ponto é interessante, viu, minhas irmãs e meus irmãos? Detalhe, no ano 54 depois de Cristo, assumiu o Império Romano o insano e cruel Nero, o qual, em 64, provocou um terrível incêndio na cidade de Roma e culpou os cristãos. Paulo, nos anos 60, tinha sido preso, conforme a lição passada, foi levado a Roma e lá ficou preso. De acordo com alguns estudiosos, em torno de 2 a 3 anos ele ficou preso. Nessa época do incêndio, Paulo já tinha sido solto, mais ou menos um ano antes. E, obviamente, de acordo com os estudiosos, Paulo, ao ser solto, ele deu continuidade à pregação do Evangelho, conforme alguns, chegando até a Espanha. E, de repente, com o incêndio e com a grande perseguição que houve em Roma, Nero determinou que os seus soldados capturassem Paulo, o que ocorreu lá em Troade, conforme os estudiosos dizem,
não é? E ele foi levado preso para Roma, a sua segunda prisão. E lá, isso por volta do ano 64, 65, mais ou menos, 66, depois de Cristo. E lá ele entendeu que ali era o último lugar, momento final, momento que antevia a sua entrada para a glória celestial. Foi lá, na segunda prisão, que ele escreveu a carta a Timóteo e disse: olha, Timóteo, não se preocupe não, estou firme, combati o bom combate, não vou desistir, porque aquele a quem eu dediquei a minha vida, ele garante a minha vitória. Aqui para nós, irmãs e irmãos, Deus, o Deus que te chamou, o Deus que tem te segurado até aqui, ele há de cumprir o que começou na sua vida. Amém? Aleluia. Muito bem. Vamos passar para o item 3? Item 3. Minhas irmãs, meus irmãos, hoje estamos na última lição, lição número 13, né? Tem como tema a gloriosa esperança do apóstolo. E estamos no tópico 1, a consciência de Paulo diante da morte. Vimos, primeiro, que para ele a morte era como um sacrifício. É ele se derramar na presença de Deus. Segundo, vimos que para ele a morte era o término de um grande combate este que ele saiu vitorioso. Aleluia. E agora vejamos por que tais expectativas, tais pensamentos, tais esperança norteava Paulo. Item 3, gratidão e esperança. Está em tela, vejamos em tela. Isso está embasado em 2 Timóteo, capítulo 4, versos 7 e 8. Além de combater o bom combate, o apóstolo acabou a carreira e guardou a fé. Aí está de verde, de azul em tela. Olha bem, mais importante, minhas irmãs, meus irmãos, atente bem, mais importante do que começar é a forma como terminaremos a carreira. Vamos dar uma paradinha aqui, deixa em tela aí. Paulo, ele começou, continuou firme, passou por tantas batalhas, tantas lutas, chegou ao auge, no momento que antecedia a sua partida, ainda estava firme, forte e avante. Aqui para nós, se na vida secular o segredo do sucesso é começar, continuar e terminar bem, na vida espiritual não é diferente. Então aqui observe, vou repetir, mais importante do que começar é a forma como terminaremos a carreira. Talvez, minha irmã, meu irmão, você está passando por luta, por dificuldade, mas permaneça, porque o segredo do sucesso é chegar bem no final. Continuando aí na tela, observa, o apóstolo tinha a consciência da carreira que percorreu e da fé que guardou. Continuando, durante os anos de ministério, sua fé permaneceu pujante e robusta, o que lhe permitiu olhar para as circunstâncias com atitude serena. Só um pouquinho, deixa em tela. Observe, durante a vida de Paulo, não foram dias fáceis. Não. Foram batalhas, chicotadas, perseguições, prisões, humilhações. Tanta batalha, tanta luta, mas em momento nenhum ele desistiu de Jesus. Minha irmã, meu irmão, esse ano 2021 tem sido um difícil, de batalha. Mas até aqui o Senhor tem nos ajudado. E esse mesmo Deus que tem te ajudado e nos ajudado, né, professor? Ele vai continuar conosco em 2022. Em nome de Jesus. Vamos voltar para cá. Terminando a nossa... Aí está de vermelho. Embora não pudesse evitar a morte física, sabia que estar com o Senhor era a coroação da sua trajetória. Ele mesmo escreveu: temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Isto está em 1 Coríntios 5,8. E partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. De azul fechando, o apóstolo, portanto, minhas irmãs, meus irmãos, nos ensina que é preciso olhar para o futuro com a certeza do nosso galardão. E não só olhar, mas enxergar pela fé que o nosso trabalho
não é vão no Senhor. Pois há uma coroa de justiça guardada para cada crente em Jesus. Estamos, eu e você, nós estamos nas mãos de Deus, cuidado por Ele, guiados por Ele, com certeza chegaremos ao ponto desejado. Professor, sua observação. Pastor, esse item desse tópico 1 resumindo, é uma lição de perseverança para todos nós. A palavra de Deus nos diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Será salvo. E outro termo que é interessante desse tópico é o termo esperança, que vem sendo repetido várias vezes. E o que era a esperança? Era a fonte da força dos fiéis. Muito bem, professor. Queridos irmãos, é interessante, ainda dentro deste ponto, eu quero agregar algumas observações. Observações nossas, viu, professor? Amém. Veja bem. Paulo, conforme a leitura que fizemos, né, conforme 2 Timóteo 4, 7 e 8, Paulo olhou para o futuro com esperança. O verso 8 diz, verso 8 diz assim, agora a coroa da justiça me está guardada. Então ele olhou para o futuro com esperança. Detalhe, minhas irmãs, a gratidão do dever cumprido, associada à serenidade de saber que estava indo para a presença de Jesus, dava a Paulo uma maravilhosa expectativa do futuro. Exatamente. Queridos, você tem essa esperança? Glória a Deus. Queridas e queridos, meus irmãos, que o Espírito Santo renove esta esperança em nossos corações. Estamos aqui de passagem. Breve, com certeza, seremos levados para a presença do Senhor. Mas para que isto aconteça, faça como Paulo fez. Combata o bom combate e não desista da fé. Fechando. Depois eu faço assim do top. Fechando a minha fala. Não estamos, escute, minhas irmãs, meus irmãos, não estamos fazendo uma viagem rumo ao abismo, mas rumo à glória. Não avançamos para um destino desconhecido, mas para um lugar certo e glorioso que nos foi preparado por Jesus, conforme João 14, verso 1, 3. Existe por aí um conceito de que morreu, acabou. Ei, a Bíblia, a palavra de Deus, é o manual, é a bússola do Senhor. Nela você tem as respostas para o agora e para o futuro. E o que ela tem a dizer para o futuro? A Bíblia diz, querido, que o futuro que nos espera é muito mais glorioso do que as coisas maravilhosas que possamos ter vivido no tempo presente. Professor, enquanto eu falo isso, eu posso ler para nós Filipenses 3, 20, 21. Abre aí, por favor. Enquanto o professor abre Filipenses 3, 20, 21, não é? Então eu vou repetir, não estamos fazendo uma viagem rumo ao abismo, não avançamos para um destino desconhecido. Paulo sabia que a morte não era a reta final. Paulo sabia que a morte, ele foi decapitado pelo capataz de Nero por volta de 66 ou 67, mais ou menos. Ele perdeu a cabeça, mas jamais perdeu a fé e a esperança de um glorioso porvir. Leia para nós. Filipenses 3, 23. 3, versículo 20, depois o 21. Não, 3. por favor, leia o versículo 14, 3, 14, Filipenses 3, 14. 3, 14. Prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Versículo 20. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. 21, para terminar. Que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Detalhe, quando Paulo escreveu a carta aos Filipenses, foi na primeira prisão em Roma, por volta de 62, mais ou menos, depois de Cristo. Ele já sempre teve, sempre alimentou essa esperança. Queridas irmãs, queridos irmãos, no apagar das luzes de 2021, por favor, em nome de Jesus, que o Espírito Santo renove sua fé e sua esperança.
Ah, pastor, tem sido um ano difícil. Tem, mas até aqui o Senhor tem nos ajudado. E o mesmo Deus está conosco para começar um novo ano para a glória dele. E se ele voltar, ou nós irmos a ele, o que importa é estar com ele, o que é incomparavelmente melhor. Cito do top, meu chefe. Cito do top 1. O apóstolo Paulo pensava na sua morte como uma oferta de sacrifício. Aleluia. Muito bem, meus irmãos, meus irmãos. Vamos lá. Terminamos o tópico 1, que tem como tema a consciência de Paulo diante da morte. Aqui ficou bem claro, né? Ficou bem explicado. Agora passemos para o tópico 2 da lição, a doutrina bíblica de Paulo sobre a volta do Senhor. Aqui vai ampliar o que nós acabamos de falar. Professor, 2.1, você pode ler? A volta do Senhor em 1 Tessalonicenses. Pois não, vou. O capítulo 5 de 1 Tessalonicenses inicia com uma conjunção, mas, para retomar a ideia lógica do capítulo 4, em que Paulo fala sobre a ressurreição dos mortos em Cristo na mesma ocasião em que ocorrerá o arrebatamento dos vivos em Cristo. Assim, o capítulo 5 é a continuidade acerca do assunto da parousia, ou seja, a volta do nosso Senhor, iniciado no capítulo 4. Muito bem, professor. Suas observações sobre esse ponto. O tópico apresenta a doutrina bíblica de Paulo sobre a volta de Jesus. E esse tópico mostra que a volta de Cristo se dará em duas fases. A primeira visível, somente aos santos, e a segunda visível a todos os homens. Maravilha, ok. Então, ainda para agregar, jogar mais luz aí no texto, aí no item, observe, eu faço a seguinte observação. Conforme primeira epístola de Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13 a 18, observe mesmo, meus irmãos. Havia uma preocupação por parte da igreja pelos que morreram e pela volta do Senhor. Como será? Quem vai primeiro? Né? Como será a volta do Senhor? E aí Paulo, ao escrever a carta aos Tessalonicenses, chama a atenção daqueles irmãos para, primeiro, a importância da vigilância, sobriedade e o exercício da fé, do amor e esperança. E descreve como será o encontro dos salvos quando o Senhor voltar. Amém? Ok? E aí, no item 2 da lição, ele vai trazer, vai trazer as informações como será a volta do Senhor. Item 2, as duas fases da vinda do Senhor, ou dessa vinda. Vejamos aí conforme está em tela. Né? Aí em tela, nós até grifamos, a volta de Cristo se dará em duas fases. Que é isso, pastor? É o que Paulo disse. Vamos ver, continuando na lição, duas fases. Está de azul. Ó. A primeira, apenas para os salvos, em que nosso Senhor virá nas nuvens para encontrar com a sua noiva, a igreja. Professor, vai procurando com rapidinho. Aí, 1 Tessalonicenses 14, 15, 16, tá? Aí vem, o apóstolo nos mostra que na primeira, isto é, nessa ocasião, os mortos em Cristo restarão primeiro. E os vivos serão arrebatados para estarem com o Senhor nos ares. Então aqui, na primeira fase, conforme 1 Tessalonicenses 4, 15, 16, Paulo mostra, vou repetir, está em tela, que os mortos em Cristo restarão primeiro e os que estiverem vivos serão arrebatados. Aí, entretanto, na segunda fase da vinda do Senhor, todo olho verá, conforme Apocalipse 1,7. Será uma chegada em que nosso Senhor descerá em glória e literalmente será visto pelo mundo todo e especialmente pelos judeus. Mas antes disso, vamos ler a referência. Pode deixar em tela como está. 1 Tessalonicenses 4, 15, 16. Que diz lá, professor? Dizemo-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Muito bem, aí está falando da primeira fase. Primeira fase, os mortos em Cristo restarão primeiro e os vivos, obviamente, serão transformados em encontrar o Senhor nos ares. Aí ninguém verá, só a igreja. Aí a segunda fase, Apocalipse 1,7, onde fala que todo olho verá. Apocalipse 19 também, etc. Vou ler aqui, Está de verde em tela. Aliás, está de verde em tela. Nessa ocasião, isto é, na segunda fase, Jesus Cristo livrará
pessoalmente a nação de Israel dos exércitos confederados pelo anticristo, desfazendo-os com o seu poder e vencendo o anticristo, o falso profeta e o diabo para implantar o reino do milênio. Professor, suas observações. Como diz aí o versículo, né? Dizemos, pois, isso pela palavra do Senhor. Ou seja, ele estava alicerçado na palavra. Isso. Estava convicto do que estava falando. Ele tinha esperança disso aí. E essa lição serve para nós, por dia de hoje, né? Para estarmos, como o senhor falou, estarmos alertas, estarmos convictos da nossa esperança. Muito bem. Um detalhe, professor, que existem no ambiente teológico, né, há alguns debates sobre a volta de Jesus. Existem algumas escolas. Por exemplo, temos a escola o pré-tribulacionismo. Né? Temos a mini-tribulacionista, pós-tribulacionista, pré-milenista, pós-milenista e o amilenismo. Nós, a Assembleia de Deus, nós aqui respeitamos as escolas, todas as escolas, mas a escola que nós defendemos é que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Nós somos pré-tribulacionista, isto é, a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Também nós somos pré-milenista. No final da grande tribulação, a igreja virá em glória com Cristo, haverá o julgamento das nações e será implantado um milênio, conforme Apocalipse, capítulo 20, versículo 1 ao 6. Essa é a nossa teologia. Para fortalecer o que eu acabei de falar, observe, minhas irmãs e meus irmãos, conforme a página 185 da Declaração de Fé da Assembleia de Deus, lá diz, que diz lá, cremos, professamos e ensinamos que a segunda vinda de Cristo é um evento a ser realizado em duas fases. A primeira, já falamos, é o arrebatamento da igreja antes da grande tribulação. Momento este em que nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Não é? Isto está em 1 Tessalonicenses 4,17. Continuando a declaração de fé, ela diz, a segunda fase é a vinda em glória de Cristo depois da grande tribulação. Vinda essa visível aos olhos humanos. Porque conforme Apocalipse 1:7 diz, eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Portanto, fechando, nessa vinda gloriosa, Jesus retornará, isto é, na segunda fase, né? Retornará com os santos arrebatados da terra, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. Amém, meus irmãos? Sabemos que é um tema, né, que tem as suas polêmicas, mas nós, Assembleia de Deus, já temos nossa posição definida. Cristo volta, a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação, né? Virá a grande tribulação, um período de 7 anos, 3 anos e meio de paz, depois 3 anos e meio terríveis, aonde o inimigo vai fazer de tudo para destruir Israel. Enquanto isso, estaremos nas bodas do Cordeiro. No término da grande tribulação, Jesus virá em glória conforme, vamos ler a Bíblia? Conforme Apocalipse, capítulo 19, está lá, Apocalipse 19, 11, por favor, né? Apocalipse 19, 11 ao 14, está claro, né? Nós não estamos aqui trazendo uma heresia, não, é o que a Bíblia diz. Respeitamos outras posições, mas aqui é a posição da Assembleia de Deus. E você, minha irmã, meu irmão, você que prega, que ensina, que escreve, que ministra por aí, você tem que falar a mesma língua da Assembleia de Deus. Glória a Deus. Porque tem alguns irmãos aí ensinando coisa diferente, né? Ensinando que a igreja vai passar pela grande tribulação. Volta lá, meu irmão. Essa não é a nossa declaração de fé, não, viu? Continue, leia, verdade. Apocalipse 19, 14. Versículo 11. Versículo 11. Isso. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, Isso. e o que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro. Obrigado. Então, aqui refere-se à segunda fase da vinda de Cristo, a vinda em glória. Isso no final da grande tribulação. Muito bem, dito isto, vamos continuar, porque o item 3 vai trazer mais luz sobre este assunto. E o item 3 tem como assunto, o item 3 do tópico 2 tem como assunto, qual é o assunto, professor? O item 3? Sobre o quê? A grande tribulação. Isso, então vamos lá, aqui tem mais coisa para fortalecer. O senhor pode ler para nós, meu chefe? Pois não.
Não passaremos pelo período do juízo divino, denominado de a grande tribulação. Isso. A igreja de nosso Senhor será retirada antes do período de derramamento do santo juízo. Aí, querido, só um pouquinho, deixa eu entender. Tá aí azul aí, ó. Fique tranquilo. Grande tribulação não é para a igreja. Já vou explicar por que não é para a igreja. Conta aí, professor. Quando o anticristo instalar o seu governo mundial, não estaremos mais aqui. Ao final desse período, juntos de Cristo, contemplaremos a destruição do anticristo e do falso profeta no lago de fogo. Muito bem. Esse ensinamento mostra aos Tessalonicenses, bem como à igreja atual, que vale a pena confiar e esperar do Senhor. Suas observações, professor. Eu resumiria esse tópico, esse item do tópico, nessa última frase onde o comentarista escreveu. Vale a pena confiar e esperar a volta do Senhor. Muito Maranata. bem. Maravilha. Minhas irmãs, continuando. Vamos, o que diz a declaração de fé das Assembleias de Deus sobre esse assunto? Na página, escute, 187, na página 105, fala que a vida de Cristo vai ser em duas fases. Primeira fase invisível, a igreja será arrebatada. Depois do tempo da grande tribulação, virá a fase onde todo olho verá. Já vimos isso aí. E o que ela diz especificamente sobre a grande tribulação? Na página 187, diz a declaração de fé da Assembleia de Deus no Brasil. Abre aspas. A grande tribulação durará 7 anos. Trata-se de um período de transição entre a dispensação da igreja, ou da graça, e o milênio. É um tempo de angústias e sofrimentos sem precedentes na história. Conforme Mateus 24, 21, Jesus disse, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco jamais haverá. Continuando, o que diz a declaração de fé. Os profetas falaram sobre esse dia, como foi o caso de Jeremias. Em Jeremias 37, ele chama o dia da angústia de Jacó. Não é? Também tem outros profetas, como Daniel, entre outros, Joel. Esse período é também conhecido como o Dia do Senhor no Antigo Testamento e também no Novo Testamento. E terá seu início somente depois que a igreja for arrebatada da terra. É o que diz a declaração de fé e o que diz a Bíblia também. Vou já mostrar o versículo. Essa etapa da história foi determinada por Deus para fazer justiça contra a rebelião dos moradores da terra e também para preparar a nação de Israel para o encontro com o seu Messias. A cidade de Jerusalém será ainda tomada por pouco tempo na segunda fase da grande tribulação. Pois no final da grande tribulação, o Senhor Jesus descerá para livrar o seu povo. O apóstolo João relata a futura vitória de Cristo junto com os seus santos sobre a besta e sobre os falsos profetas. Quem quiser estudar com mais clareza, leia Apocalipse, capítulo 19, versículos 11 em diante, você vai ver que está tudo lá. Não é? Ok? Detalhe, vamos ler um versículo na Bíblia, professor? O senhor pode abrir rapidinho aí? 1 Tessalonicenses 5:9. Aleluia. Vamos lá, irmão. Vamos lá, ó, o que diz lá? Porque Deus não nos destinou para ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus O Cristo. contexto aí está falando da segunda vinda de Jesus, que vai ser arrebatamento, que vai ser antes da grande tribulação. Está falando de que a igreja não vai entrar nesse período da ira. A grande tribulação é o período da ira de Deus sobre todas as nações e também é o tratamento específico de Deus sobre Israel. Que eu diga, Daniel, capítulo 9, verso 26 e 27, a 70 semanas, é a última semana das 70, rapidinho. Ainda uma passagem para nós corroborarmos o que nós estamos falando. Apocalipse 3:10, meu professor. Apocalipse 3:10. Isso. A palavra de Deus vem dizendo assim: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo. Muito bem. Para tentar os que habitam na terra. Alguns exegetas, alguns intérpretes querem dizer que aí não está falando da grande tribulação, que isso aí tem a ver com as tribulações ao longo da história, mas aí é algo definido. Deus está falando que a igreja vai ser guardada de um período caótico, um período difícil, um período inigualável. Lógico, é evidente.
Desde que a igreja, ela sempre passou por luta, passou por tribulação, passou por sofrimento, que eu diga o período dos mártires do século 2, 3, início, século 2, final do século 1, século 2 e 3, que eu diga o período da Idade Média, que eu diga o período da Reforma Protestante. Sempre a igreja sofreu, mas a grande tribulação será algo diferenciado, é o tratamento de Deus, é o que está no Antigo Testamento, o dia da ira de Deus. Dito isto, fechando, eu quero concluir dizendo, minhas irmãs e meus irmãos, é lamentável que muitos ensinadores e pregadores na Assembleia de Deus, sabendo que temos uma declaração de fé que norteia a nossa fala teológica sobre a escatologia, porém, ando aí ensinando que a igreja vai passar pela grande tribulação, vai ficar até a metade, que é a chamada mid-tribulação. Aqui para nós, né? Meu irmão, santa paciência, né? Portanto, em nome de Jesus, se alguém ensina assim e quer continuar sendo respeitado, considerado pela Assembleia de Deus, por favor, reveja seus conceitos. Passe a vivenciar o que a declaração de fé diz. Não é isso, professor? Isso. 5 do tópico, por favor. 5 do tópico 2. A volta de Cristo se dará em 2 fases. Isso. Primeira, somente para os santos. Segunda, para todos os homens. Pronto, fechado. Maravilha. Então, é só aguardar, porque vai acontecer. Porque o que há de vir virá, não tardará. Oh, maravilha. Glória Graças a Deus. Muito bem. Terceiro e último tópico. Qual é o assunto do terceiro e último tópico, chefe? Dos tempos e das estações até a volta do Senhor. Aí em tela, o item 1 diz, uma atenção à expressão dos tempos e das estações. Vou ler aqui. Os termos tempos e estações também foram usados pelo Senhor Jesus em seu último discurso aos seus discípulos. Logo depois de sua ressurreição, abre aspas, não vos pertence saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Está em Atos 1, verso 7. Continuando. Tanto os termos em 1 Tessalonicenses quanto em Atos dos Apóstolos trazem, está aí de vermelho, a noção da iminência, está bem claro, a noção da iminência da volta do Senhor. Iminência quer dizer, do retorno a qualquer momento, não é isso? Por isso devemos viver em vigilância, em tempo todo ou em todo tempo, não procurando adivinhar datas ou período, pois não sabemos o dia nem a hora que o nosso Senhor vai voltar. Não adianta. Agora temos que fazer vigiar. Jesus, vigiar e orar. Suas observações, chefe. Esse tópico ressalta que não cabe a nós adivinhar os tempos e as estações de que todas essas coisas acontecerão. Maravilha, disse tudo, meu irmão. Não adianta adivinhar. O que está falando, está falando. Detalhe, né? É importante, meus irmãos, que nós, ao lermos o livro de Atos, capítulo 1, verso 6, 7 diante, quando Jesus disse que aos discípulos que não competia a eles saber os tempos e as nações, os discípulos estavam preocupados com o quê? Com a implantação do reino de Deus. Senhor, é por estes dias, é por esse tempo que irás restaurar o reino. Que reino é esse? O reino de Israel. A glória do reino de Israel, que vai ser restaurado sim, mas lá no milênio. Isso. Ele diz, alto lá. Não vos compete saber sobre as estações. Isso aqui não é para vocês, não. O que compete a vocês é pregar o evangelho. Vocês receberão o poder do Espírito Santo, Atos 8, serão minhas testemunhas, prega o evangelho. E outra palavra que Jesus quer dizer, meus filhos, é o seguinte, deixa isso com Deus. No tempo dele, na hora dele, do jeito dele, é que vai acontecer. Escute, meus irmãos, o que eu quero dizer com isso? Que Deus está tratando com o seu povo. A época da graça começou quando Jesus disse, Pai, está consumado, lá em João 19:30, e foi inaugurada com a descida do Espírito Santo no dia de Pentecoste. Hoje, estamos sob a égide do Espírito Santo, é a graça, é graça, é graça. É o período do tratamento de Deus com a humanidade, esse período vai acabar. Aí vai vir um período especial, então Deus está no controle, fechando tudo. Todas as coisas acontecerão no tempo de Deus e à maneira dele. Espere. Creia, vigie, que assim fazendo estaremos com ele na glória. Né, doutor? Amém. Meu prezado, vamos lá. Aleluia. O tópico 3, estamos falando dos tempos e das estações até a volta do Senhor. Né? Isso tem a ver com os períodos que irão suceder. Uma dimensão do Espírito, uma dimensão do porvir. Item 2, conforme está aí a lição, o slide em tela, vejamos. Eu vou ler aqui. Entretanto, as Escrituras Sagradas mostram, olha o detalhe, e rapidinho, deixa em tela. A Bíblia Sagrada vai mostrar que é possível detectar alguma coisa desses tempos
e das estações. Aí eu volto para aqui, ó. Entretanto, as Escrituras Sagradas mostram que o derramamento do Espírito, está de vermelho em tela, do Espírito Santo em Pentecoste anuncia o quê? Os últimos dias. Isto é, o último tratamento de Deus para a comunidade. Aí nós destacamos aí de verde. Ora, o Espírito na vida da igreja é um anúncio de que brevemente o Senhor Jesus voltará. Não por acaso, em Atos 1:11, há esta gloriosa promessa. Varões galileus, abre aspas, varões galileus, porque estáis olhando para o céu. Olha o detalhe. Esse Jesus, que dentre vós foi recebido no céu, há de vir, assim como para o céu ouvistes ir, disse os varões, os anjos. Sua observação, professor. Uma lição de esperança, né, pastor? Precisamos cultivar uma vida no Espírito, com vigilância, aguardando que o Senhor venha a qualquer momento. Muito bem. Ainda enfatizando sobre esse ponto, viu, meus irmãos? Observe, ó. Em Atos capítulo 1, 8 ao 11, o versículo 8, Jesus diz, olha, do versículo 7, 6 e 7, Jesus diz para os discípulos, olha, vocês estão preocupados com o reino de Israel? Não vos compete saber o tempo que vai ser implantado esse reino, né? Aí no versículo 8 diz, recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, sereis testemunhas de Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. E diz a Bíblia, no versículo 9 em diante, que quando Jesus dizia isto, vendo eles que os discípulos, Jesus foi elevado às alturas. De repente Jesus foi subindo, e os discípulos, cada vez que subia, Jesus foi levantando a cara, foi subindo. E uma nuvem o recebeu. Isto é, recebeu quem? Jesus, ocultando-o a seus olhos. Aí um detalhe, queridos. E estando os discípulos com os olhos fitos aonde? No céu. Enquanto Jesus subia. Aí eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco. E aí é o que nós já vimos na lição. E disseram, varões galileus, por que estáis assim olhando? Atônito, olhando para cima. Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima, no céu, o mesmo há de vir, assim como para o céu viste. O que eu quero dizer com isso? Imediatamente, 10 dias depois, os discípulos foram cheios do Espírito Santo. Então, observe, a descida do Espírito Santo, conforme o próprio Pedro falou, né, que o que estava ocorrendo ali era o que Joel prometeu. Joel, na sua profecia, ele diz o seguinte, que nos últimos dias, o Espírito do Senhor seria derramado sobre todas as nações. Isso começou a se cumprir no dia de Pentecostes. E, obviamente, estamos no domínio, na égide do poder do Espírito Santo. E aqui para nós, na medida em que o tempo vai se aproximando do fim, com certeza o Espírito Santo vai manifestando sua glória. É lógico que o Espírito do anticristo também está operando, mas o Espírito de Deus está trabalhando. E nos últimos momentos, que antecede a vinda de Jesus, o Espírito Santo vai derramar de forma especial sobre o povo de Israel. Está na Bíblia, vamos lá? Apocalipse, rapidinho. Vamos para Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1 tem uma passagem que enche nossos olhos. Vamos lá, Apocalipse capítulo 1. Versículo. Deixa eu ver aqui, versículo 7. Versículo 7. Aí lá fala que todo olho verá, todas as tribos da terra lamentarão sobre eles certamente. Lá em Zacarias fala que haverá um derramamento do Espírito Santo sobre o povo. E o povo chorará, planteará. Então, meus queridos, aqui para nós, esse dia está prestes a chegar. Primeiro a igreja vai ser arrebatada, vai vir a grande tribulação, no término da grande tribulação, né, Jesus irá em glória e haverá por parte de Israel um grande clamor, um grande movimento de volta para o Senhor. Professor, o senhor pode fazer a síntese tópico? Síntese do tópico... ainda tem o 3? Tem o 3. E qual é o assunto do 3, professor? Espírito e porvir, temas da nossa pregação. Pode ler para nós aí. Como pentecostais clássicos, a promessa do batismo no Espírito Santo, com a evidência de falar em línguas, deve estar em nossos lábios. Isso. Preguemos sobre isso. Estimulemos a igreja a buscar essa promessa. Todavia, a promessa da bendita esperança deve estar em nossa proclamação. Não deixemos de dizer, Jesus em breve voltará. A igreja de Cristo nasceu no fogo
e debaixo da promessa de sua volta. Muito bem. Suas observações, professor? A minha observação para esse item do tópico 3, ela é uma lição, continua sendo uma lição de perseverança, né? Isso. A palavra de Deus diz lá em Marcos que nós devemos olhar, vigiar e orar. Muito bem. Ok. Por que tem que vigiar, olhar e orar? Por quê? Porque o tempo Urge, se aproxima. se aproxima, né? E a qualquer momento Jesus virá buscar a sua igreja. É, a qualquer momento, né? Jesus virá buscar a sua igreja, né? Deixa eu ver se eu encontro aqui a passagem que eu estava procurando aqui. Deixa eu ver aqui. Zacarias 14. Né? Zacarias 14. Tem uma passagem interessante aqui que eu quero ler para os irmãos. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui rapidinho. Eu marquei. Tá aqui, Zacarias 12. Em Zacarias 12 está falando da salvação de Jerusalém. Naquele dia, ferirei o Senhor, aqui, naquele dia, o Senhor vai livrar Israel. Aqui, versículo 10, viu? Olha só. A profecia de Joel, ela tem um cumprimento pleno aqui, na pessoa, ela cumpre-se na igreja, mas o pleno cumprimento dar-se-á quando no final da grande tribulação. E sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito da graça e de súplicas. E olharão para aquele a quem traspassaram, quem? Jesus, né? Planteá-lo-ão como quem planteia por um gente, chorarão por ele. Como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia, essa expressão naquele dia, refere-se o quê? O dia da volta de Cristo em glória, para livrar Israel do poder do anticristo, aonde o povo, o Espírito Santo vai ser derramado sobre aquele povo, e o povo vai se voltar para Cristo chorando, planteando, reconhecendo o Messias. Então a profecia de Joel é clara, né? Ela tem um cumprimento que iniciou-se a partir de Pentecoste, e esse cumprimento se estende pela igreja, que eu digo os movimentos, a igreja pentecostal, o movimento de renovação, batismo com o Espírito Santo, e a promessa é para todos, não foi só para a era apostólica, e o derramar pleno do Espírito Santo vai se dar naquele dia, quando Israel voltar, quando Jesus voltar em glória, já com a sua igreja glorificada, e o Espírito vai descer aqui sobre Israel, né, levando-o a se voltar para Jesus. E um detalhe, e o pleno mover do Espírito Santo será no milênio. Mas vamos lá, professor. Eu faço uma observação, para começar a terminar a nossa lição. O apóstolo Paulo, nós vimos nas 3 lições, que o apóstolo Paulo desenvolveu uma teologia acerca do sofrimento muito diferente da equivocada teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade não admite que o crente possa sofrer no corpo ou na alma. Entretanto, Paulo não evita o sofrimento, não evita as perseguições, não evita as tribulações na carne, não evita os açoites de prisões e nem muito menos ele evita a morte, porque ele sabe que tudo contribui para a glória de Deus na vida daquele que serve ao Senhor. Cita o tópico, professor. Por favor. Cita o tópico 3. Isso. A mensagem pentecostal traz consigo o poder do Espírito e a esperança no porvir. Maravilha. Minhas irmãs, meus irmãos, estamos caminhando para o termo da lição. Vimos na última lição, lição 13, tema, a gloriosa esperança do apóstolo. E vimos que no tópico 1, Paulo tinha uma consciência firme, forte e convicta diante da morte. A morte para ele não era um bicho de 7 cabeças, não era algo monstruoso. Ao contrário, era o passaporte para tomar posse da bênção na eternidade. Aqui para nós, a mesma coisa, viu? Vimos que também o apóstolo Paulo, ele, mesmo diante da morte, mesmo diante do capataz que iria tirar-lhe a vida, ele olhava para o céu e visualizava a coroa de glória, a coroa da vitória. Vimos no segundo tópico, a doutrina, o ensinamento do apóstolo Paulo sobre a volta do Senhor. Primeiro em Tessalonicenses, primeiro lá em Tessalonicenses, no capítulo 4, verso 15 e 16, capítulo 5, que ele mostra claramente que a segunda vinda de Cristo se dará em 2 fases. A primeira fase virá invisível. Aí diz, os mortos em Cristo restarão primeiro. Ele estava respondendo a um questionamento dos irmãos de Tessalônica.
E os que estiverem vivos serão transformados e encontrarão com o Senhor, conforme o próprio Paulo, lá em Coríntios 15, 1 Coríntios 15, fala também. Vimos também os ensinamentos de Paulo sobre o quê? Sobre a grande tribulação, que a igreja, ela não vai passar. A grande tribulação, querido, é um período específico. Alguém vai dizer, mas a igreja não pode deixar de passar. Mas, gente, a igreja sempre passou por luta e tribulação. Só que aqui é um período diferenciado, que é o dia do Senhor, conforme o Antigo Testamento. E, por último, o terceiro tópico, vimos, né, a orientação de Paulo sobre o entendimento a respeito das estações e tempo. Paulo quis dizer o seguinte para os irmãos de Tessalônica: não se preocupe com a vida do Senhor, com a época, com o dia, se preocupe em ficar firme, vigiar. Minha irmã, meu irmão, também para nós, não sabemos o que virá o amanhã. Não sabemos o que será o amanhã em termos de se estarmos aqui ou não. O que importa é estarmos vigilantes, como disse o professor. O que importa é estarmos firmes. Serem firmes e constantes, minha irmã, meu irmão. Ser abundantes do Senhor, porque o vosso trabalho não é vão, Senhor. Agora passemos para a conclusão. Professor, você pode ler a conclusão da nossa lição para começar a terminar? Pois não, pastor. Maravilha. Conclusão. A bendita esperança de Paulo deve ser a nossa. Eita. Ao longo do ministério do apóstolo, somos estimulados a viver no Espírito e, ao mesmo tempo, em vigilância. Isso. Preparando-nos para o encontro com o nosso Senhor, que vivamos no Espírito, aguardando a bendita esperança. O Senhor Jesus pode voltar a qualquer momento para arrebatar sua noiva. Andemos, pois, no Espírito. Muito bem. Professor, suas observações finais? Para Paulo, a morte não era o início, mas não era o fim, mas o início de uma nova etapa da vida cristã. Muito e esta lição, ela repetiu várias vezes o termo esperança. Essa esperança deve ser uma usina dentro de nós a provocar força para perseverarmos. Maravilha. É isso aí, minhas irmãs. Meus irmãos, estamos caminhando para o término da última lição do quarto trimestre de 2021. Foram lições maravilhosas. Deus usou essas 3 lições para nos edificar, consolar, para fazer com que nós, dia após dia, compreendamos que vale a pena servir ao Senhor. Que eu digo, apóstolo Paulo. Concluo esta lição, ou a 13ª lição, ou esse trimestre abençoado, com as seguintes observações. Minhas irmãs e meus irmãos, a coragem de Paulo, diante do sofrimento e da morte, tinha como base a esperança cristã do porvir. Em Romanos 8,18, Paulo disse que as aflições deste tempo presente não são para comparar, queridas e queridos, com a glória que em nós há de ser revelada. Em Apocalipse 14,13, diz: bem-aventurados os mortos que morrem no Senhor. Paulo tinha essa convicção. Continuando, a esperança, minhas irmãs e meus irmãos, é a fonte da força presente, como já disse o professor Luiz, para os fiéis que creem no que Deus realizou na cruz através de Cristo. É a garantia dessa esperança. Aliás, e a garantia dessa esperança está no fato de que o Espírito Santo, que habita em mim, e habita em você, e habita em nós, fortalece a nossa fé. E que, se morrermos, temos uma herança eterna com Deus, em sua glória. Na primeira epístola do apóstolo João, no capítulo 3, versículo 2, eu quero deixar este versículo para vocês, para fechar esse trimestre, para fechar 2021, dizendo: amados, diz lá, agora, de presente, somos filhos de Deus. Aleluia. Diz mais, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Aí o escritor diz: sabemos, cremos, acreditamos, diz ele, que quando ele, Jesus, se manifestar,
seremos semelhantes a Ele, Aleluia. porque haveremos de vê-lo como Ele é. E um detalhe, e a Bíblia diz, eu vou fazer questão de abrir a Bíblia aqui e ler, 1 João 3, versículo 3, a Bíblia diz que quem tem nele esta esperança, aqui ó, quem tem nele, quem tem esta esperança, versículo 3, a si mesmo se purifica, assim como ele é puro. Minhas irmãs e meus irmãos, que Deus em Cristo abençoe a todos, que 2022 seja um ano de vitória e de bênçãos, que as esperanças sejam renovadas, que o Espírito Santo avive mais e mais a convicção em nosso ser de que vale a pena combater o bom combate. Vale a pena não desistir da fé. Por quê? Por que vale a pena? Porque nos aguarda, querido, a coroa que Paulo irá receber e que nós iremos receber tudo para a glória de Deus. Tenham todos um 2022 abençoado. Aliás, um término de 2022 abençoado e um 2022 repleto das bênçãos de Deus em Cristo Jesus. Professor, vamos terminar? Vamos terminar. Nesse momento nós iremos orar por todos os irmãos, irmãs, amigos e amigas que durante esse período de escola dominical, EBD, pela DEB TV, nos acompanhou. Que Deus abençoe vocês. Continue, porque isso serve para a edificação da sua alma e do seu espírito. Eu convido o professor, o evangelista Luiz, para fazer a oração por todos os irmãos, todos os lares, todas as famílias, todos. Professor, ore. Oremos. Soberano Deus, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos por mais essa lição, onde aprendemos mais contigo, com o teu divino Espírito Santo. Senhor, e que nesse encerramento de ano, o Senhor esteja continuar a abençoar todos os crentes, todos os teus servos, todos aqueles que participaram dessas lições e foram edificantes para a nossa vida espiritual. Senhor, abençoa todas as famílias, que todos tenham um bom Natal e que todos tenham um 2022 próspero em Cristo Jesus. Abençoa a tua igreja, abençoa as famílias, abençoa aqueles que estão com a saúde debilitada, que o Senhor venha restaurar e que eles venham a permanecer fiéis a Ti. Nós te oramos, nós te agradecemos, certos da vitória, em nome de Jesus. Muito bem, minhas irmãs, meus irmãos, chegamos ao término do terceiro trimestre, aliás, do quarto trimestre 2021, para o ano 2022. Dia 2 de janeiro de 2022, estaremos iniciando mais um trimestre, aonde iremos estudar 3 lições a respeito da Bíblia, a infalível, perfeita Palavra de Deus. Esperamos vocês, que Deus abençoe a todos e que agora receba a bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão consoladora do Espírito Santo, seja com todos, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe a todos e assim sendo, que todos sejam felizes com Cristo, não só agora, mas para todos sempre. Amém. Amém. Até a próxima. Até a próxima. IBADEB, Instituto Bíblico da Assembleia de Deus de Brasília. Material autodidático. Você também pode estudar por extensão, por ensino à distância ou de forma presencial. Curso de integração ministerial, curso médio e avançado em teologia. E os nossos cursos para ensino à distância, você pode estudar em qualquer lugar do mundo. Curso de integração ministerial, curso médio e avançado em teologia. Em nossos cursos presenciais, cursos de formação em psicologia pastoral, formação em ciência da religião e formação em educação religiosa. Na IBADEB você tem preços a custo acessível. Entre em nosso site e conheça os nossos cursos www.ibadeb.com.br ou pelo telefone 613573 1578. IBADEB, Instituto Bíblico da Assembleia de Deus de Brasília.